Muito bem, gente, a graça e a paz do Senhor, aqui é o pastor Cleonildo, voltando a mais um devocional para preparativos, para a nossa lição de domingo, ao qual nós estamos estudando o livro de Juízes. Estamos vivendo a novela da vida real, onde o capítulo de hoje tem como título Deus usou um marginalizado. E o texto bíblico é no capítulo 11, versículo 1 ao 28, porém, como o texto é muito longo, eu vou ler alguns versículos para trazer o contexto para você. Amém? A partir do versículo 1, Jefté, da região de Gileade, era um soldado valente. Seu pai se chamava Gileade e a sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade também teve filhos. Quando cresceram, eles expulsaram Jefté, dizendo: você não vai herdar nada do nosso pai, porque é filho de uma outra mulher. Jefté fugiu dos seus irmãos, ficou e foi morar na terra de Tobi. Lá, alguns homens ordinários se juntaram a ele e andavam junto. Algum tempo depois, os amonitas foram guerrear contra o povo de Israel. Quando isso aconteceu, os chefes de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram: venha com a gente e seja conosco o chefe na guerra contra os amonitas. Jefté respondeu: eu sei que vocês me odeiam e odeiam tanto que me fizeram sair da casa de meu pai. Como é que vocês vêm me pedir ajuda agora que estou em dificuldade? Nós viemos falar com você porque queremos que comande todo o povo de Gileade na luta contra os amonitas. Responderam eles. Jefté disse: se me levarem de volta para casa a fim de lutar contra os amonitas e o Senhor Deus me der a vitória, eu serei governador de vocês, está certo? Eles responderam: sim, nós faremos como você diz, o Senhor é a nossa testemunha. E Jefté foi com eles de Gileade, e o povo colocou como governador e chefe. E em Mispa, na presença do chefe, na presença do Senhor, Jefté fez o povo jurar que faria tudo o que havia sido dito. Aí daí nós vamos para o versículo 24. E agora, depois que Jefté falou da história, né, durante 300 anos, de como foi essa condição a qual o rei dos Amonitas diz que foi tomada as suas terras. Aí lá no capítulo 24 tem assim: agora vocês querem tentar tomar a terra de volta. Isso é Jefté falando. Pode ficar com tudo que Quemos, o Deus de vocês, lhe deu. Mas nós vamos ficar com tudo que o Senhor nosso Deus conquistou para nós. Você pensa que é melhor do que Balaque, filho de Zippor, que era rei de Moabe? Será que alguma vez ele desafiou Israel? Quando foi que ele guerreou contra nós? Durante os 300 anos, o povo de Israel morou em Esbom e Aroer. Morou também nas cidades vizinhas, em todas as outras cidades das margens do rio Arnon. Por que foi que vocês não tomaram essas cidades de volta durante todo esse tempo? Não, eu não fiz nada de errado contra vocês. Vocês é que fazem mal querendo lutar contra mim. Aí finaliza aqui: o Senhor é o juiz. Ele decidirá hoje entre os israelitas e os amonitas. Mas o rei dos amonitas não quis ouvir a mensagem que Jefté havia mandado. Queridos, o contexto aqui desse momento em que Israel está vivendo, a gente tem que olhar para trás no capítulo 10. Porque lá no versículo 6 do capítulo 10, mais uma vez o povo de Israel comete pecado de idolatria contra Deus. Por quê? Porque eles estão idolatrando os deuses dos amonitas, Balaíns, imagem de Astarote, os deuses da Síria, Arnon, deuses dos filisteus. São deuses dos povos que haviam oprimido Israel e eles já tinham sido libertos. E aí, o que acontece? Em Juízes 10, 7, Deus ficou irado. Naquele mesmo ano, Israel foi escravizado. E aí surge lá em Juízes 10, 10, o clamor, o socorro pedido a Deus pelo povo. E em Juízes 10, 14,
Aí Deus diz, peçam ajuda ou socorro aos deuses que vocês escolheram. E aí, 18 anos, os amonitas subjugaram Gileade. Isso é um absurdo. Israel insistindo novamente em idolatrar deuses errados. Nós cometemos o mesmo risco. Aí vem a primeira pergunta, o que é mais importante? Qual o nosso propósito para a nossa vida hoje? Por exemplo, relacionamento conjugal, por exemplo. A gente, muitas vezes, acabamos um namoro, um noivado, um casamento e corremos logo para encontrar, né, uma substituta, um substituto que seja melhor do que o primeiro. E com relação ao trabalho, a mesma coisa. Na igreja, a mesma coisa. Quantos não saem da igreja por algum motivo e vão em busca da melhor igreja, o melhor local para comungar? O problema, meu querido, é adorar o ídolo o suficientemente para tirar os olhos de Deus. Agora Deus entrega Israel aos filisteus e amonitas. Aí parece que Deus os vendeu, os entregou. Não parece? Mas então Deus levanta o improvável. Em Juízes 11, 1 e 2, uma escolha improvável. Por quê? Porque, apesar de Jefté ser um poderoso guerreiro, sua mãe era uma prostituta. Ele foi expulso de casa. Inclusive quando era jovem, viu? Ele era oriundo de uma família disfuncional. Vivia numa região despovoada e se juntou a homens vadios que viviam de roubo, conforme o versículo 3. Jefté fazia parte do crime organizado. Era um chefe do submundo do crime. Então, no entanto, querido, Deus escolhe Jefté para ser o libertador. Versículo 4. Os amonitas entraram em guerra com Israel. Os líderes de Israel foram buscar Jefté para ser o comandante na luta contra o inimigo. Lá no versículo 10, ele aceita o cargo depois de várias ponderações, conforme o versículo 7. E ele diz, só porque vocês estão em dificuldades é que você vem me buscar para ajudar vocês? Querido, Jefté, ele aceita o cargo com um propósito e uma proposta de governo. Jefté poderia ser tudo de errado, mas que ele conhecia a história de Israel e principalmente suas leis. Agora ele entende também que a posição do juiz levantado por Deus é para governar. E Jefté aqui é um tipo Jesus. Por isso, o tratamento, querido, que nós dispensarmos a Jesus é, na verdade, o tratamento que devemos dispensar a Deus. E vai uma lição aí. Ninguém pode respeitar o Senhor Deus ou arrepender-se de verdade sem reconhecer o governo de Jesus. É por isso que Jefté cobra a posição de governador. É impossível ser resgatado por Jesus sem aceitar o seu governo. Dá para entender? Então, Jefté é um negociador astuto, é um lutador voraz e contumaz. A vida de dificuldade o preparou e o qualificou para levar Israel à salvação. Ele é uma sombra de Jesus, conforme João 1,11, que diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Quero, nesse instante, queridos, concluir com duas perguntas para a sua reflexão. Você já foi tentado a adorar ainda mais um ídolo por ele não ter atingido suas expectativas? Até onde isso levou? É uma pergunta muito séria. A segunda, você quer ter Deus na sua vida ou quer apenas o que ele pode lhe dar? Em que aspecto da perfeição de Deus você irá meditar para amá-lo mais do que ele ama, mais do que ama as bênçãos
que ele tem a oferecer. É motivo de reflexão. E eu quero que eu e você reflita nesse texto até domingo, para juntos podermos entender a dinâmica desse livro maravilhoso que Deus nos coloca diante da igreja, para juntos nós estudarmos e aprendermos o melhor dele. Que Deus te abençoe, te dê um sábado na presença dele, e que a honra e a graça do Senhor caia sobre a tua vida, as suas misericórdias, seus livramentos, e que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Em nome de Jesus, fica na paz do Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus.